Primeiro eu quero te agradecer, Christian, por estar aqui na sede do SCC-SBT, né, conversando um pouco com a gente sobre essa nova rede, que muitos ainda têm muitas dúvidas sobre isso. Eu queria começar te perguntando qual é o papel da operadora na implantação do 5G aqui em Florianópolis? Boa tarde, Vitória. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, comunicando com todo esse público, com essa audiência qualificada. O papel do operador é muito importante. Primeiramente, é trazer essa conectividade, né? Fazer esse investimento, um investimento robusto, para poder trazer essa nova tecnologia que vai acabar mudando muito a vida das pessoas, da própria cidade, enfim, seja no âmbito público ou no âmbito empresarial. Ótimo. Eu queria saber um pouco, assim, como usuário, como que a gente vai perceber essa mudança no celular? Como a gente vai saber se o nosso celular ele está apto para essa nova rede, né? Tem alguma função que a gente deve acessar, alguma aplicabilidade? Como que isso funciona? Então, Vitória, no primeiro momento, basta olhar ali, né? Apareceu o 5G, está funcionando. Para isso, o que é necessário? Ter o chip 4G da TIM, ou seja, não precisa trocar o chip, mas precisa sim ter um aparelho compatível com o 5G. Hoje a gente tem, né? Porque senão começa a se falar, pô, o 5G é muito caro, que valor vai ser? Isso é só para rico? Não, a partir de R$ 1.500 a gente já tem ofertas. 70% dos aparelhos que a gente tem para vender em loja já são 5G, e a partir de R$ 1.500. E a tendência é que, com a tecnologia, com o passar do tempo, esse custo também vai diminuindo, trazendo cada vez mais inclusão. Perfeito. Mas e os que têm 3G ou 4G, tem alguma forma de adaptar para o 5G ou não? É só os aparelhos que realmente têm essa função de origem, digamos assim? Boa pergunta, é importante. Só vai ter o 5G quem tiver um aparelho compatível com 5G, com a tecnologia 5G embarcada. E o chip 4G não precisa trocar. E sobre quem já tem o 4, 3G, precisa se preocupar que essas redes vão acabar? Algum dia o 4G vai parar de existir, vai ser só o 5G e daí esses aparelhos vão ficar sem uso? Tem alguma perspectiva disso? Precisa se preocupar em relação a isso? Não, não, nesse momento não precisa se preocupar. Pelo contrário, nós continuamos investindo no 4G. Por exemplo, Santa Catarina, nós temos 100% dos estados já com 4G. Temos 125 cidades das 295 que já têm o 4.5. E, além disso, a gente também traz uma frequência mais baixa, que é o 700 MHz, para 257 cidades. Ou seja, investimentos no 4G, porque o 5G ainda vai demorar para chegar no interior. Então, a gente precisa continuar cuidando da rede 4G para continuar entregando uma boa experiência para o usuário TIM. E sobre a Grande Florianópolis, né? Porque a gente noticiou, enfim, né, que Florianópolis vai receber o 5G. Acredito que hoje, né, que começa essa implantação. Mas e as cidades ao redor? Muita gente me pergunta, né? Palhoça também vai ter essa aplicabilidade, essa rede? Como que vai funcionar? É por habitantes ou vai ter alguma linha divisória? Como que o público pode entender como é que funciona isso na Grande Florianópolis em si? Legal, essa é uma pergunta bem bacana também. A Anatel, quando ela faz o leilão, ela dá algumas determinações, né? Então, primeiramente, são as capitais, né, que a gente já tem que estar colocando agora, e a gente vai colocando assim que a Anatel vai liberando o espectro. Depois, nós temos as cidades até 500 mil habitantes, depois, né, de 200 a 300, enfim, até 2029, onde a gente vai ter que ter 100% das cidades com o 5G. Essa é uma obrigação legal. Nós, por exemplo, aqui em Florianópolis, tínhamos uma obrigação legal de iniciarmos com 7 antenas. Nós estamos iniciando com 14, até final de setembro serão 16, e até o final do ano, nosso objetivo é chegar com 50 antenas em Florianópolis, para realmente ter uma cobertura bem robusta. Então, a gente não vai saber mais ou menos aonde começa e aonde termina na Grande Florianópolis isso. É só na capital e daí, a partir de quando começa a ser o distrito de outras, vai parar de pegar a rede. É mais ou menos isso? A diferença é, tu tá numa cobertura aqui num bairro, né, numa das 19 localidades que a gente já colocou em Florianópolis. Quando tu sai dessa localidade, deixa de pegar o 5G, automaticamente ele cai no 4G. Tu não tem uma perda, tu só tem uma perda de velocidade, né, porque o 5G hoje está entregando incríveis 1 giga de velocidade, né? Se em casa a gente tem uma internet de 300, já é maravilhoso, imagina 1 giga no celular. E é isso que a gente vem trazendo com essa tecnologia nova.
Perfeito. Eu também queria entender um pouco em relação ao uso em computadores ou em outros meios, assim. No celular a gente já entendeu que vai pegar muito bem, né, pelo que né, vocês estão informando, mas em relação à internet, à banda larga também é possível? Vai melhorar? Como é que vai ser em relação a isso? Então, a banda larga móvel, né, ela tem um pouco menos de resiliência que a banda larga fixa, né, que é a fibra. Então, a gente está sujeito a tempestades, várias coisas. Então, a fibra continua sendo super importante, né, até porque cada antena nossa de móvel, ela precisa de uma fibra para escoar os dados. Tá? Então, continua sendo extremamente relevante ter a internet fibrada, aquela de casa, aquela que a gente tem nas empresas, mas a móvel passa a entregar uma experiência tão boa ou até melhor que essa. Mas, lógico, com uma rede móvel, né, que está sujeita a ter um prédio na frente que acaba tirando um pouquinho da visibilidade da antena. Então, esse tipo de característica da móvel ela continua, né? Sempre vai ser algo, né, padrão do móvel, diferente do fixo, que te dá a garantia de chegar lá na tua casa lá e ter a fibra sempre ligada, né? Mas a ideia é que, com o tempo, quanto mais antenas a gente coloque, mais robusta fica essa cobertura. E eu acho que é legal também, né, quando a gente fala do 5G, tentar tangibilizar um pouquinho do que vai mudar. Porque, necessariamente, para a gente que usa o 4G, tem uma boa velocidade, não muda tanto. Né? Mas o 5G ele vai ser importante, por exemplo, o carro conectado. Imagina um carro sem motorista. Né? A internet dele não pode falhar, concorda? Sim. E não pode ter milésimos de segundo de falha. Hoje a gente tem duas características na cobertura do celular, né, para tentar falar leigamente. Um é a velocidade e outra a gente chama de latência, que é o tempo de resposta. Quando eu clico num site, por exemplo, até carregar. Depois roda rápido. A latência no 5G ela é mínima também. Então, um carro conectado ele não pode ficar sem cobertura, porque senão bate. Né? A mesma coisa, uma medicina à distância, né? Uma cirurgia, não pode ter esse erro. E o 5G traz esse tipo de benefício. E aí a gente vai ver o mundo mudando, né? Na internet das coisas, uma cidade inteligente, onde as sinaleiras todas conversem uma com a outra, onde tem uma câmera 360 num ônibus, né? Que se pegar, por exemplo, um movimento suspeito de uma arma, ela gera um alarme na central de controle. A gente vai falar em inúmeras coisas, a internet das coisas, né, a casa conectada, enfim, tudo isso vai vir através do 5G. E a TIM, mais do que querer ser só um provedor de internet, né, de estar levando essa conexão, a gente também tem feito algumas parcerias importantes para poder gerar, agregar valor nisso. Uma delas, por exemplo, é uma parceria com aquela empresa de cloud games, que é a AWG, onde a gente vai poder trazer o Fortnite. Já jogou Fortnite? Não, mas sabe quem joga, né? São fissurados. GTA, a mesma coisa, né? Então, hoje, aquilo tu só consegue jogar no computador, super robusto, com um monte de memória. Com essa parceria, nós vamos estar trazendo esses jogos para o celular. Imagina que maluquice. Christian, eu vi outras pessoas comentando também sobre cidades inteligentes. O que seria, resumidamente, assim, na prática, para a sociedade? Assim, o que seria uma cidade inteligente que a 5G pode proporcionar? Então, eu te trouxe alguns pontos, né? Por exemplo, a segurança, né? A gente muda o nível da cidade com o 5G. A prefeitura, enfim, os órgãos de segurança têm condição de monitorar a cidade em tempo real o tempo inteiro, né? Vendo o que está acontecendo. Isso é a própria Huawei está trazendo essa solução da câmera, a câmera 360. É difícil agora para as pessoas que estão em casa nos vendo, mas eu vou ter uma câmera, eu mexo o celular, eu consigo ver tudo que tem em torno com uma câmera que está lá. E pode ser muitos usuários ao mesmo tempo, cada um tendo a sua visão. Então, do ponto de vista de segurança, principalmente, do ponto de vista de mobilidade. Imagina eu querer pegar meu ônibus, eu não preciso ir para a parada 30 minutos antes de esperar o ônibus. Eu sei quando ele vai chegar, daqui 2 minutos eu desço e entro. É menos vulnerabilidade para as pessoas que estão esperando o ônibus e maior praticidade. E aí, assim, eu estou falando só algumas, mas a gente nem imagina o que vem pela frente. Entendi, perfeito. E em relação à implantação, pode me explicar um pouco o que está acontecendo hoje em Florianópolis? Com certeza, Vitória. O que acontece? A Anatel libera o espectro, né? Ela faz a limpeza desse espectro para que a gente possa lançar a cobertura. A Anatel liberou hoje e nós já tínhamos pré-instalado 14 antenas, né? Que eu te falei era o dobro do que a Anatel exigia. O que acontece? Primeiramente, a gente
ligou o botão, as antenas passam a funcionar. Mas a gente está com uma equipe grande aqui em Florianópolis, monitorando todos os bairros, para que a gente possa fazer aqueles ajustes finos, que vão trazer uma trafegabilidade melhor, uma experiência melhor para o usuário. Até o final da semana, a gente pretende estar com essa cobertura a pleno funcionando. As 14 antenas já estão funcionando. O que a gente pode ainda dar mais uma melhorada, entendeu? Na abrangência ou na velocidade, mas as 14 estão operando naquelas 19 localidades que a gente botou no releasing. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Como que a gente já tem acesso a essas localidades, né? Tem. A gente deixa um releasing com vocês. De forma macro, né? Centro, o Estreito e as praias do Norte. Tá? Nesse primeiro momento, algumas praias do Norte. A ideia é depois vir também para as praias do Sul, para Joaquina, para Praia Mole, que são ícones também de Florianópolis, aumentar o Estreito, a cobertura do Estreito. Então, como eu te falei, né? Começamos com 14, dobro do exigido, vamos a 16 até setembro, e a ideia e os planos são chegar pelo 50 até o final do. Muito bacana. Obrigada, Christian. Era basicamente isso, né? Para a gente esclarecer as dúvidas do nosso leitor e dos usuários de vocês, os clientes de vocês. Agradeço muito pela entrevista, por estar aqui no SCC SPT. E eu que agradeço. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Confira como ativar a rede 5G no seu celular. Então, para poder, né, a pessoa colocar, tendo um aparelho 5G, ela vai nos ajustes, coloca lá em celular. Em celular, ela vai lá, opções de dados. Em opções de dados, vai ter voz e dados. Aí a gente vai lá colocar 5G ativado ou 5G automático. Com isso, entrou, né, abaixo de uma antena, na cobertura de uma antena 5G, e já vai ter essa experiência que eu te falei aí de navegar em velocidades muito rápidas.